Olá, queridos. Graça e paz a todos os irmãos. Aos irmãos aqui dos Estados Unidos, que fazem parte do nosso pequeno grupo, a outros irmãos que estão acompanhando essas meditações que estamos gravando semanalmente. Deus esteja realmente abençoando e trazendo proteção e graça sobre a vida de cada um de vocês e a nós. Nós gostaríamos de pedir, que você possa, nessas ministrações que estão acompanhando, que vocês deem aí o seu like, o seu dislike e também, inscrevam-se para que as gravações possam entrar na sua conta automaticamente. Como eu disse na semana passada, nós gostaríamos só de acompanhar as pessoas que estão realmente participando e sendo abençoadas com essas meditações. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a vida de Naamã. Naamã, um grande oficial da Síria, que recebeu do Senhor um milagre. E eu gostaria de intitular a nossa meditação de hoje como as ações que podem levá-lo a uma vida vitoriosa, que está baseada realmente em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 10 até o versículo 20. E eu gostaria de ler o texto agora que nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando um oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe dizer esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse ou tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse,
ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas ou mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe, o teu servo, por isso. E disse Eliseu: vai em paz. Queridos, que texto maravilhoso, né? Que texto que traz para nós, né, uma verdade e exemplos, né, de um homem que não era um homem de Israel, um homem que não conhecia Deus, apesar de todo o seu poder, mas Deus age em favor dele. E aqui nós temos grandes lições para tirar. E hoje, Deus deseja ministrar ao nosso coração. E deseja ministrar sobre fé, sobre confiança, sobre ousadia e sobre milagres. Como eu disse, Naamã era um comandante do exército da Síria. Homem poderoso, homem, vamos dizer assim, de destaque, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro. Apesar do seu prestígio, né, humano, ele tinha um problema muito sério. Ele era leproso. Esse homem foi curado de uma forma milagrosa pelo Senhor, quando ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Mas houve na sua vida várias virtudes que o levaram a conquistar o seu milagre. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Como esse homem recebeu o milagre? Tendo atitudes que podem levar, ou que levaram a ele a essa conquista. E da mesma forma, eu gostaria de extrair do texto essas virtudes que podem nos levar a grandes milagres, a grandes vitórias para a nossa vida. E a primeira é quando você está atento e sensível às coisas simples que Deus queira usar para agir em sua vida. É a primeira grande atitude que Naamã teve. Ele estava sensível às coisas simples que estavam ao seu redor. Versículo 2, 3, versículo 13 e 14 vai nos descrever isso. As pessoas que Deus usa para levar na mão o milagre foram pessoas muito simples. O versículo 2 diz que uma menina que trabalhava em sua casa, que foi tirada de Israel como escrava, foi levada à casa de Naamã para ser empregada, trabalhava para a esposa de Naamã, uma menina simples. O versículo 2 diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Naamã ficou atento àquela menina, uma pessoa simples. O versículo 13 também nos mostra que os comandantes do exército de Naamã também lhe falaram de Deus, fortalecendo a sua fé e encorajando. Os irmãos lembram que o texto diz que ele ficou indignado, não queria aceitar o conselho de Eliseu, né? Mas eles disseram, né? Mas meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido coisa mais difícil, você não faria? A única coisa que ele está te pedindo é que você esteja mergulhando no rio, para que sua pele seja purificada. Se Naamã não tivesse ouvido essas pessoas simples, ele nunca teria sido curado. Se ele tivesse insistido em dizer, mas é palavra de menina, é uma menina apenas, ela não deve estar sabendo o que diz. Esse conselho é de uma garotinha. Eu gostaria de ter conselho de pessoas adultas, de pessoas maduras, de pessoas com entendimento, mas é apenas uma criança que está me trazendo algo que seja impossível. Se Naamã não tivesse dado ouvidos àquela criança, aquela pessoa tão simples na sua casa, possivelmente ele não teria sido curado. Às vezes, as pessoas na igreja
diz o seguinte: ah, eu quero receber uma oração. Mas eu tenho que receber uma oração na igreja de alguém importante, tem que ser o pastor, e pastor fulano de tal. Ele sim tem uma oração poderosa. Querem pessoas importantes ao seu lado para interceder a seu favor. Se os seus olhos não estiverem vendo o que Deus está vendo, sua visão será uma visão míope. Podemos dizer, você nunca será ou nunca terá uma visão igual a de Deus. A experiência de Naamã deve nos levar a entender que Deus usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. Que temos é que ter humildade para receber de quem o Senhor escolher para falar conosco. Eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo. Há uns 8 anos atrás, eu fui internado com uma hemorragia interna. E se alguns não sabem, eu tenho um problema de hipertensão portal. O meu fígado é fibrado. E isso causou várias varizes no esôfago, no estômago, no intestino. E desde então, já há uns 25 anos, eu venho fazendo esse controle, fazendo os exames necessários, né, acompanhando essa enfermidade que me acompanha durante a minha vida. E há 8 anos atrás, 6 anos mais ou menos, eu sou ruim de data, né? A gente vai ficando velho, também a gente vai ficando um pouquinho esquecido das datas, né? Eu tive uma hemorragia interna bem grave, fui internado em Salvador e lá constataram essa hemorragia muito grande no meu estômago. E eu entrei na UTI e fiquei internado vários dias com o procedimento de essa hemorragia não estancava. E tomando sangue, e as coisas iam piorando, e devagarzinho parece que as coisas normalizaram, depois de vários exames, depois de vários procedimentos, né, as coisas foram normalizando. Aí eles me tiraram da UTI, me colocaram numa semi-UTI, né, onde eu pensei, agora a coisa vai estancar e nós vamos para casa. E para surpresa nossa, depois de uma espera, né, já de quase 15 dias, né, a gente esperava ter alta e naquela tarde houve uma nova ruptura dessas varizes e eu voltei a ter essa hemorragia interna. E a coisa piorou de certa forma, de uma forma muito grave. E ali eu me vi realmente perto da morte. Eu me vi, né, no fim realmente da minha vida. Faltava sangue, né, no meu corpo, a minha pressão caiu tanto que eu já não sentia o rosto, né, parece que o rosto ia se esfriando e eu perdi um pouquinho da noção e chamei até meus filhos, né, minha esposa, e me despedi deles. E eles me voltaram para a UTI. Só que eu pedi que não me levasse para uma UTI onde eu estava. Eu falei, olha, se vocês me levarem para onde eu estava, eu vou morrer ali mesmo. E eles foram, né, o hospital foi até muito, assim, misericordioso comigo, me colocaram numa UTI que tem um quarto. E naquele quarto, né, eu entrei ali passando muito mal mesmo, muito sangue, né, através do intestino, e a coisa foi piorando, e eu realmente vi, vamos dizer, né, indo para o céu, né, indo para a glória. Não estava infeliz por causa disso, porque estávamos preparados. Mas ali naquele quarto, né, chegou uma senhora, né, para limpar o quarto, porque o banheiro estava vazando muita água, e ela chegou com muita simplicidade e falou, olha, eu já limpei esse quarto, eu já limpei o banheiro, eu não sei por que está vazando água, deve ter algum problema. E ela se aproximou de mim e perguntou, você quer que eu faça uma oração para você? E eu pensei, uma serviçal, né, oferecendo uma oração. E eu disse, sim, pode fazer a oração. E naquele momento, aquela
mulher orou, aquela mulher pediu ao Senhor pela minha vida e disse algumas palavras vinda do Senhor para a minha vida, cantou um hino e eu cantei com ela. O Senhor me usou ali também pela primeira vez na minha vida cristã com línguas. E eu fui edificado. Naquele momento, o Senhor estava presente na minha vida de uma forma muito intensa. E ela acabou de orar, foi lá, limpou o banheiro e saiu. E uma hora depois, já não havia mais sangramento interno no meu corpo. Tinha sanado totalmente o sangramento. E eu fiquei ali pensando como Deus é bom e usa pessoas. Aquela mulher, uma simples serviçal, entrou ali. Eu nunca mais encontrei com ela, mas ela entrou naquele lugar, orou, cantou, ministrou ao meu coração e Deus a usou para que eu pudesse voltar e estar aqui hoje. Pessoa simples. Pessoa simples. Me faz lembrar também, há mais de 25 anos atrás, quando também eu fui operado a vesícula, já tinha um problema das varizes. E a cirurgia de vesícula era muito rápida, era 3 horas, quer dizer, não era uma cirurgia aberta, era para entrar e 3 horas depois chegar e ir para casa. E na hora de eu sair para a mesa cirúrgica, entrou uma outra senhora e falou: eu posso orar por você? Eu falei: pode orar por mim. E ela contou um testemunho muito rápido. Ela falou: olha, eu estou entrando aqui escondida no hospital porque eu sou proibida de entrar, e eu entro escondido, oro pelas pessoas e vou embora. E ela orou. Aquela cirurgia que eu fiz logo depois não foi bem sucedida no sentido porque eles tiveram que me abrir, fazer uma cirurgia aberta, estancar de novo também, a primeira vez a hemorragia. E eu fiquei 3 dias também na UTI, em estado de coma. E depois o Senhor nos deu a oportunidade de voltar e conhecer aquela senhora. Nós visitamos aquela senhora na sua casa. E uma senhora que passava necessidade material. E eu vi mais uma vez como Deus usa as pessoas simples para nos abençoar. Às vezes a gente fica esperando pessoas importantes, pessoas com capacidade para poder estar ao nosso lado, para resolver os nossos problemas, mas Deus sempre usa pessoas simples. Naamã deu ouvido a pessoas simples, que Deus tinha colocado no seu caminho para abençoar a vida dele. Aleluia. Hoje, você deve dar ouvidos à voz de Deus, mesmo que ela estiver vindo das pessoas mais simples que você conhece. A segunda grande atitude que Naamã teve foi quando ele venceu a dúvida e se dispôs a buscar o milagre. Versículo 3 e 4 diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra Naamã. Na mesma hora, Naamã foi contar ao rei, e o rei providenciou uma carta para mandar a Israel para que ele pudesse ficar curado. Certamente Naamã já havia buscado solução na melhor medicina da época. Ele era um homem importante, é um homem de posse. E possivelmente ele tinha buscado cura até nos falsos deuses que ele servia naquela região, mas ele nunca conseguiu o resultado. Naamã já devia estar bastante desanimado. Mas quando aquela menina falou, algo despertou no seu coração.
Quando Naamã ouviu a menina falar o poder de Deus, ou do poder de Deus de Israel, sabe a atitude que ele teve? Ele venceu o desânimo. Ele venceu tudo aquilo que estava contrário à sua mente, ao seu coração, aqueles que estavam ao seu redor, e foi em busca do Senhor. Pessoas que aqui estão ouvindo, né, essa meditação podem estar desanimadas. Talvez você já tenha percorrido, né, várias soluções humanas e nada aconteceu. Hoje Deus te faz ouvir essa palavra para te ensinar. Ele está dizendo para você, se você quer conquistar um grande milagre para a sua vida, vença o desânimo. Venha buscar Deus, o Criador de todas as coisas, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. Faça como Naamã. Não deixe o desânimo, não deixe aquilo que é contrário, as vozes que são contrárias, te impeça de receber hoje o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos acovardar, nós não podemos nos intimidar. O Deus verdadeiro é por nós. Se você está desanimado, pise com seu pé nesse desânimo. Esmague, esfregue no chão até que ele possa se desmanchar. Porque o desânimo é como se fosse um verme, né? E a gente não pode ser vencido por um verme. Você precisa hoje se dispor e buscar a Deus. Hoje há um milagre a ser conquistado para a sua vida. A terceira grande atitude que Naamã teve foi quando ele manteve aquela atitude de dar e não somente de receber. Se você quer receber um milagre, você precisa ter essa atitude de dar e não só receber. Versículo 5 e versículo 15 nos demonstra isso. Diz que o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo nada menos, nada mais do que 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 5. Lá no versículo 15, ele oferece isso a Eliseu e diz: são apenas presentes. Aí você vai dizer, lá veio o pastor dizer sobre a oferta. Preste atenção. Naamã não era um homem avarento. Naamã não era um homem apegado ao dinheiro. Naamã não era um homem mesquinho. Nós lemos no versículo 5 que Naamã foi ao profeta de Deus, levando consigo essa grande fortuna, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, e chama isso de apenas presentes. Era um homem de posse, mas não estava agarrado à posse. Sabe por que muitas pessoas não conquistam milagres em suas vidas? É porque têm o coração fechado para ofertar. Só querem receber a bênção. Naamã, porém, antes mesmo de receber o milagre, preparou uma grande oferta para abençoar o profeta de Deus. Queria ser usado para curá-lo e insistiu para que a oferta fosse aceita. Aprenda a se apresentar diante de Deus não apenas para receber, mas também para dar a Ele. E a principal coisa que Deus quer e está procurando não é dinheiro, mas é um coração adorador. O texto da semana passada nós dissemos: filho meu, dá-me o teu coração. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é o que nós podemos dar a Deus em resposta ao seu grande amor que Ele tem para conosco. Você pode dar o seu dinheiro, não dar o seu coração. E muitas pessoas que ofertam fortunas, mas o coração estava longe, estão longe de Deus. Por isso,
Se você precisa de um milagre, ou que um milagre aconteça na sua vida, aprenda a se apresentar de Deus, não apenas para receber, mas também para dar ao Senhor. E é isso que Naamã fez. A quarta atitude, para a gente receber um grande milagre do Senhor, é quando a gente vence o orgulho e os preconceitos. Versículo 10 e 14. Eu quero ler versículo 10 até o 13, que diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso, o texto afirma. Tem muitas pessoas que vão na igreja só querendo bênçãos. Mas na hora do sacrifício, na hora da oração, na hora do serviço, na hora da oferta, diz: estou fora. Deus não precisa de pessoas que só queiram tirar dele. E hoje em dia o que nós vemos é só isso. As pessoas acham que igreja, que Deus é um grande supermercado. Ou um banco, e ela tem um cartão de crédito, ela enfia lá o cartão e fazem a compra que quiserem. Dão até ordens a Deus. Deus não precisa de pessoas desse tipo. Deus precisa de pessoas que acreditem na visão do Evangelho e sejam dispostas a pagar um preço. O preço de ser santo, o preço de ser filho de Deus, o preço de testemunhar a verdade. E como diz lá em Apocalipse, mesmo que isso custe a vida. Porque aqueles que vencem são aqueles que dão testemunho mesmo que custe a vida. Como muitos, aquele homem, Naamã, tinha orgulho, ele tinha preconceitos no coração. Nós vimos no texto, Rio Jordão, lamacento, lá na minha terra tem rios de águas cristalinas. E eu vou ter que mergulhar aqui, e mergulhar 7 vezes. Ele havia imaginado uma maneira através da qual deveria agir Deus. Veja que o texto fala: Naamã imaginou o seguinte: por certo o profeta vai vir aqui ao meu encontro, vai orar em nome do seu Senhor, vai passar a mão sobre mim, sobre a minha ferida, e eu ficarei curado. E aqui interessante, Deus é simplesmente maravilhoso e podemos dizer até bem-humorado, né? Tantas pessoas usam formas estranhas para demonstrar que Deus está agindo, imposto a voz, né? Fazem coisas para mostrar o seu poder, e Deus usa coisas simples. Deus faz completamente diferente. Deus mandou que o profeta enviasse um mensageiro e desse o recado. O profeta nem estava presente. Dá o recado lá, menino. Vai lá, fala com Naamã o que ele deve fazer. Vá, lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você vai ficar purificado. Naamã poderia ter permanecido indignado com aquilo. O texto diz que ele ficou indignado, mas ele poderia permanecer. Poderia ter dito: que é isso? Eu não sou uma pessoa qualquer, não. Eu sou um oficial do rei da Síria. Eu sou uma pessoa ilustre, sou o chefe de um exército. Eu sou herói de guerra. Não fica bem ser tratado dessa maneira. O profeta nem vai me atender. O que ele está pensando que eu sou? O que ele está pensando que ele é? E vem me dizer: lavar-me 7 vezes no Rio Jordão? Que bobagem! Naamã poderia ter ficado nessa pose.
Naamã poderia ter ficado orgulhoso, cheio de preconceitos. Mas nós lemos no versículo 14 que ele simplesmente obedeceu. Desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E o texto diz que a sua pele se tornou como uma pele de criança. Ele venceu todas as resistências da sua carne e dispôs a aceitar o modo de Deus agir. Você consegue imaginar Naamã naquela hora? Imagine só ele tirando diante dos seus soldados, dos seus servos, todas as medalhas de herói, toda a sua armadura, tirando a sua roupa nobre que ele estava usando. Ficou ali às mostras para mergulhar umas águas barrentas do Rio Jordão. Naamã aceitou se humilhar na presença de Deus. Foi isso que ele fez. Muitas pessoas nunca recebem o milagre porque não descem do seu pedestal. Se você nunca se humilhar, se você nunca se rebaixar na presença de Deus, você nunca vai receber o milagre. Você nunca vai ser exaltado. Porque a própria palavra de Deus diz: os humildes serão exaltados. E a quinta e última atitude que nós devemos ter e que Naamã teve é quando a gente concorda em obedecer radicalmente ao Senhor. Versículo 14 a 17. Mas eu vou ler só o versículo 17. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor de Israel. Versículo 14 é um registro de que Naamã fez exatamente conforme a palavra do homem de Deus. No versículo 10 está o que Naamã deveria fazer segundo a direção de Deus. Vá, lave-se 7 vezes. Não apenas 1, 2 ou 3, mas 7 vezes no Rio Jordão. E aqui está no versículo 14, Naamã descendo ao Jordão, mergulhando 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Deus não aceita, queridos, 90% de obediência. Ele quer que nós nos submetemos a Ele completamente. Para Naamã, a ordem de Deus foi que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele só foi curado, perceba isso, quando ele obedeceu completamente. Após o 7º mergulho, a Bíblia diz que ele foi purificado e a sua lepra se tornou nula e sua pele ficou como de uma criança. Depois, no versículo 17, Naamã fez uma aliança de que nunca mais buscaria outros deuses, nem os deuses da religião de seus pais, mas que daquele dia em diante serviria exclusivamente ao Deus de Israel. Isso revela o que havia no coração de Naamã. O que havia no coração de Naamã naquela hora? Agora ele era um homem resolvido a obedecer radicalmente a Deus. E eu quero concluir essa meditação. Nunca será fácil crer no impossível de Deus, irmãos. Nunca será. Nunca foi fácil crer no impossível. Nunca foi fácil crer naquilo que nós não vemos. Porque isso vai contra a nossa própria natureza carnal. Naamã precisava de um milagre de Deus. Talvez nós também precisamos de um milagre de Deus hoje. Nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da ação de Deus nas nossas famílias.
Nós precisamos do agir de Deus com os nossos filhos, na nossa situação, no nosso país. E podemos ter muita importância, irmãos. Nós podemos até ter muito prestígio. Nós podemos ter até poder financeiro. Mas há necessidades na nossa vida que só Deus pode suprir. Talvez sejam necessidades internas. Talvez o seu coração está cheio de amargura, de tristeza. Quando você olha para o passado, você não consegue se deslocar para o futuro. Talvez seu coração está preso a tantas coisas. E só Deus pode suprir aquilo que está faltando dentro do teu coração. O caminho para conseguir isso é assumir uma postura de quebrantamento e resolver obedecer radicalmente, em tudo, a Deus. Assumindo que Jesus é como que Jesus é e tem que ser o Senhor das nossas vidas. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa estar disposto a descer do seu Jordão, ou descer ao seu Jordão. Descer do seu pedestal e humilhar-se diante de Deus. Você quer fazer isso agora? Tem essas atitudes. Eu tenho certeza que Deus vai agir a seu favor. Eu já experimentei, tenho experimentado a cada dia esse agir. Não é algo de boca apenas, mas é de viver. O grande servo de Deus, Jó, dizia: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de perto contigo está. A gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso, que deu seu Filho a nosso favor, e não quer somente nos dar salvação, mas, como diz a sua palavra, quer nos dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe as nossas vidas, que essa palavra possa vir de encontro à sua necessidade, vir de encontro ao seu coração. Uma boa semana e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.